Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai ver um pouco mais hoje sobre genética mendeliana, começando pela segunda lei de Mendel. O que será a segunda lei de Mendel? Então presta atenção. Vamos supor que eu tenho um par de cromossomos aqui, onde eu tenha num locus o azão e no outro o azinho. Na hora desse indivíduo passar o gene para o seu gameta, ele vai passar ou o azão ou o azinho. Agora vamos supor que ele, num outro par de cromossomos ele tenha Bzão e Bzinho. Então o que acontece, pessoal? Na hora de separar o Bzão do Bzinho, 50% de chance de mandar o Bzão para o filho, 50% de mandar o Bzinho para o filho. Essa separação aqui influencia nessa separação aqui? A resposta é não. E isso é a segunda lei de Mendel, também conhecida como a lei da segregação independente, porque a separação de azão e azinho não influencia na separação de Bzão e Bzinho. Lei da segregação independente é, então, a separação dos alelos em um par de cromossomos, dizendo que essa separação é independente entre os dois pares envolvidos. Dessa forma, por exemplo, se o indivíduo é azão, azinho, Bzão, Bzinho, veja bem, ó, ele pode mandar para o filho o azão ou o azinho. Mas esse azão pode ir com o Bzão ou com o Bzinho, e a mesma história se repete para o azinho, que pode ir com Bzão ou com Bzinho. De modo que formam-se 4 gametas possíveis: azão Bzão, azão Bzinho, azinho Bzão e finalmente azinho Bzinho, com a mesma chance de cada um dos gametas, 25% para cada um deles. Gente, isso é a segunda lei. Deixa eu mostrar aqui uma situação de cruzamento. Se eu fizer um cruzamento desse, o quadrado de Punnett ele fica um pouquinho mais complicado, porque são 4 gametas de cada indivíduo, tá vendo? Ó, o que a gente acabou de calcular, de demonstrar, né, o surgimento. E aí depois você vai fazer o quê? Só juntar os quadrantes, tá vendo? Ó, desce azão Bzão, vem azão Bzão, e assim vai um após o outro, tá vendo? Ó, aqui um duplo heterozigoto, aqui azão, azão, Bzão, Bzinho, e assim por diante. A gente vai fechando os quadrantes, juntando esse gameta de cima, viu? Com esse gameta de baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, o que vai dar? Azinho, azinho, Bzão, Bzinho, tá vendo? Aqui mais um duplo heterozigoto, um azão, azinho, Bzinho, Bzinho, um azinho, azinho, Bzão, Bzinho e um duplo recessivo. Pronto, você montou o quadrado de Punnett para a segunda lei de Mendel, cruzamento entre indivíduos de híbridos. O que vocês observaram? Lá havia 4 fenótipos e 9 genótipos, a combinação de 2 fenótipos da primeira característica dominante ou recessivo e 2 fenótipos da característica inicial, da secundária, perdão, dominante ou recessiva. Na proporção fenotípica final, a gente tem 9 indivíduos com as características dominantes, 3 indivíduos com a característica primeira dominante, 3 com só a segunda dominante e um duplo recessivo. É a famosa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Vamos pegar aqui uma situação então. Ele pegou aqui, ó, está sugerindo um cruzamento de duplos heterozigotos e ele quer saber qual é a chance de obter um homozigoto dominante para os 2 pares de genes. Ora, como é que você faz isso? Você pode montar a tabela e pela tabela você vai ver que tem uma chance em 16, ou seja, 6,25%. Né, numa prova que você tem que marcar números, vai dar 6, né, desprezando a parte fracionária. Agora, existe uma outra metodologia de resolver as questões da segunda lei de Mendel, que é decompondo o cruzamento em 2 partes. Você pode decompor o primeiro cruzamento, azão, azinho com azão, azinho, e qual a chance de sair azão, azão nessa situação? Olha lá, ó. Vai dar 1 de azão, azão para 2 de azão, azinho para 1 de azinho, azinho, a chance de dar azão, azão é 1/4. Seguindo o mesmo raciocínio para o Bzão, Bzinho, a chance de dar Bzão, Bzão vai ser também de 1/4. Então, para você achar a resposta, como eu quero uma coisa e outra, você pega 1/4 e multiplica por 1/4 e acha os mesmos 1/16. Tudo bem, segunda lei? Acho que é tranquilo. Existem algumas condições interessantes sobre a segunda lei, que nós vamos ver daqui a pouquinho na segunda parte da aula, se eu conseguir aqui paralisar a aula. Não sei o que houve, que beleza, hein? Deixa eu ver aqui, amigos. Deixa eu só retomar aqui Aqui, consegui? Na segunda parte da aula, nós vamos ver aqui os conceitos de pleiotropia e de interação gênica. O que vem a ser pleiotropia?
Pleiotropia é a condição de qual um gene influencia mais de um caráter. Toda vez que você tiver um gene influenciando mais de um caráter, você tem um caso de pleiotropia. Por exemplo, fibrose cística é um típico caso de pleiotropia. Um único gene produz um muco anormal que aumenta o nível de NaCl no suor, que é um caso cloreto de sódio, pode dar problemas pulmonares e até problemas digestivos com redução da produção de bile e enzima pancreática. Você vê que um gene, que é o da fibrose cística, dá um elenco de fenótipos. Esse caso é um caso de pleiotropia. O contrário disso chama-se interação gênica, onde uma característica é determinada pela interação de genes não alelos. Vou dar 2 exemplos para vocês disso: crista de galinha e epistasia. Então você veja bem, na pleiotropia, o que a gente tem? Um gene, várias características. Na interação gênica, a gente tem vários genes e uma única característica. No exemplo da crista da galinha, o que acontece? Olha só, você tem uma série de combinações alélicas que levam a 4 tipos de cristas. Isso é um caso de interação gênica, percebe? Um caso especial de interação gênica é o caso da epistasia, onde o gene é capaz de impedir a expressão fenotípica de um outro gene que não é alelo. É o caso, por exemplo, do que acontece aqui com as galinhas, tá vendo? Ó? Ela tendo sesão, a plumagem vai ser colorida, mas o isão impede essa pigmentação. A gente chama isso de epistasia. Um gene não alelo, ele está inibindo um outro que não é alelo dele.